Olha só que coisa maravilhosa, estamos de volta, meus amigos e minhas amigas, novamente juntos e juntas agora, nessa terceira temporada do podcast Senac São Paulo, pra gente continuar trocando e aprendendo muito um com o outro, sempre de um jeito divertidamente sério e produzindo aquele mais puro suco do educatenimento. Toda primeira quinta-feira do mês estaremos aqui. Roda a vinheta porque eu já tô com saudade dessa vinheta e a gente vai contar daqui a pouco o que vem no programa de hoje. Olha só, para começar a temporada com o pé direito, o papo hoje é sobre LinkedIn. Já ouviu falar? Com certeza, né? A tal da maior rede social profissional do mundo, do planeta Terra, que já ultrapassou a marca de 850 milhões de usuários nos mais de 200 países em que se faz presente. Sendo que só no Brasil, mais de 63 milhões de conectados só nessa plataforma. Mas afinal, quais benefícios em estar lá? Como se destacar na multidão? Existem dicas e boas práticas? Como produzir conteúdo para essa mídia de forma assertiva? Todo mundo precisa ser CEO? É realmente possível conseguir um emprego via LinkedIn? Um episódio que promete dar um up lá no seu perfil. Até porque quem não é visto não é lembrado, certo? Olha só. Para falar sobre tudo isso e muito mais, a gente chamou dois especialistas para desvendarem o uso do LinkedIn para gestão de carreira e networking. Antes de trazê-los para o papo, deixa eu me apresentar, quer dizer, reapresentar para vocês na terceira temporada. Pois é, eu sou o André Vasco, eu tenho um cabelo castanho claro, médio, arrepiado, bem curto, um tupete sempre muito bem bonito. Eu tô com uma camiseta polo, fechada até o último botão, de cor cinza, uso pulseiras no braço esquerdo e uso meu relógio, diferente das pessoas, no braço direito. Bom, esse sou eu tenho que chamar a minha companheira de programa, minha querida Didi Couto. É claro que a gente está muito feliz de estarmos aqui com vocês. Eu sou a Adriana Couto, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, cis, tenho 50 anos, em torno de 1,63 m. Eu tô com um vestido marrom com um zíper preto. Meus cabelos são crespos, castanhos e na altura do... Eles estão soltos e na altura da orelha. Nosso cenário maravilhoso aqui é uma mesa oval para a gente conversar, debater. Nós temos um painel atrás com as cores laranja, marrom e azul, um painel com muitas ilustrações. E estamos aqui esperando por vocês, esperando aí a conexão, que essa conexão aconteça. É claro, também com os nossos convidados. Eu quero já começar com ele, que é professor, jornalista, consultor e especialista em marketing digital e mídias sociais. Atuou na estratégia digital de 16 marcas da editora Globo e edições Globo Condé Nast nas redes sociais. E há mais de 9 anos ministra cursos, workshops e consultorias pelo Brasil e pelo mundo. Além disso, é TED Speaker e já palestrou nos principais eventos do país e também fora dele. Por exemplo, Estados Unidos, Japão, Portugal. É uma grande honra receber este LinkedIn Top Voices. Muito bem-vindo, Cristiano Santos. Que bom que você está aqui. Já começa fazendo a sua audiodescrição, por favor. Com certeza, Didi, André, Raíssa, obrigado pela oportunidade. Eu sou Cristiano Santos, sou um homem alto, branco, 1,94 m de altura, tenho os cabelos pretos, com um pouquinho raspado do lado aqui, tenho barba, estou usando uma camiseta branca, na verdade, com uma camisa xadrez bege e branca por cima também. E estou aqui animado para a gente poder conversar um pouquinho sobre rede social, marketing digital e principalmente a nossa rede LinkedIn. Obrigado pelo convite. Que ótimo. Muito bom, muito bom. E olha só, para agregar mais ainda aqui, a gente vai dar as boas-vindas a ela, que é especialista em marketing digital, pós-graduada em gestão de marketing pela ESPM e é jornalista pelo Mackenzie, olha só. Professora do Senac Lapatito e atua como palestrante de MBA da FIA, como consultora de marketing na Alpha People e há mais de 13 anos marca presença na área de marketing e comunicação, tanto em empresas nacionais quanto multinacionais. Seja bem-vinda, Raíssa Escobar. Obrigada, pessoal, pelo convite. Cris, Didi, André. Minha autodescrição eu sou loira, tenho 1,55 m, branca, uso camisa social rosa. E eu acho que é isso. Obrigada. É isso. Sejam muito bem-vindos, viu, gente? Muito bem. Agora, é uma rede que já está aí há mais de 20 anos, né? São 21 anos.
esse ano aqui no Brasil, com mais de 60 milhões de usuários. E a gente fica pensando sempre como é que o brasileiro utiliza essa rede. Porque cada país e os brasileiros também têm características né, de utilização das redes sociais, às vezes até diferentes de outros lugares. O brasileiro é intenso, né? É bem intenso. A Quando gente o gosta de brasileiro se comunicar, entra né? mesmo. Gostamos de nos comunicar de verdade. Ô, Cris, fala sobre isso com a gente. Como é que o brasileiro usa essa ferramenta? E a gente pode fazer aí um comparativo em relação a outros países. E também, eu acho que é uma rede, bom, tem mais de 20 anos. É uma rede que está mudando. Que mudanças foram essas, né? Bem legal a gente começar citando que o Brasil ele é hoje o terceiro país no mundo em número de usuários. Olha A gente aí, só eu disse. perde para Estados Unidos e Índia. Então é interessante que nós somos muito intensos mesmo, André, nas redes sociais e não é diferente com uma rede social profissional. A grande questão que as pessoas têm é a dúvida de qual linguagem que eu utilizo no LinkedIn. De que forma que eu me comunico, porque a mesma intensidade que às vezes eu uso nas minhas redes de entretenimento não é a mesma que eu vou utilizar numa rede onde eu encontro chefes, eu encontro possíveis colegas de trabalho, recrutadores, eu encontro parceiros, clientes. Então, toda vez que a gente fala sobre o LinkedIn aqui no Brasil, a gente precisa começar a entender que, além da linguagem, eu preciso entender também qual é o caminho que essa rede está tomando. E muito bem colocado, Didi, porque o LinkedIn, lá atrás, em 2009 mais ou menos, teve um CEO chamado Jeff Weiner. Ele foi CEO do LinkedIn durante muitos anos e quando ele entrou em 2009 no LinkedIn, ele citou uma vez numa entrevista: eu diria que até algum tempo o LinkedIn era um lugar para colocar seu currículo online. Mas isso mudou. Frase dele: não somos um site de empregos. Há alguns anos percebemos que teríamos mais valor como negócio se investíssemos em conteúdo voltado para profissionais. Tá aí o segredo. O LinkedIn começa a se transformar a partir dali e hoje o brasileiro tem que entender. É uma rede de conteúdo onde eu me informo e eu me formo sobre várias coisas. Claro. É muito legal a gente ter essa consciência de... Eu vou citar aqui um jeito uma analogia bem simples para as pessoas entenderem. Do mesmo jeito que o Tinder, o Grindr, o Bumble, as pessoas usam para achar relacionamento, o LinkedIn é para você manter uma relação profissional, não necessariamente só encontrar emprego, né? Mas volta. Raíssa, Cris, respondam, por favor. Vamos voltar do zero. Já sabemos conceitualmente o que é o LinkedIn. Agora, como começar? Quem está tendo o primeiro contato? Ou então quem nunca levou tão a sério e quer mexer novamente? Vamos zerar. Qual que são os primeiros passos? Por onde começar? Eu posso começar, André. O primeiro ponto que é importante é a gente deixar o perfil mais completo possível. Tem alguns alunos que têm dúvidas, mas eu não tenho experiência profissional, isso não importa, né? O que você tiver, então, desde trabalho, projetos que você faz durante o trabalho, né, durante a escola. Então, tudo isso, ele de alguma forma agrega dentro do LinkedIn. Além disso, a gente deixar ele o máximo completo possível também é muito importante. Por exemplo, vocês sabiam que um LinkedIn sem imagens, né, sem a sua foto de perfil, aparece 10 vezes menos do que, né, um LinkedIn com imagem. Então, olha qual a diferença, né? Alguns detalhes fazem toda a diferença, né, dentro do seu perfil. Então, é sempre deixar completo, colocar o máximo de informações possíveis que vocês tiverem. Tem alunos que acham que não tenho informações o suficientes e completas. Então, não importa se você não tem experiência profissional, sua experiência acadêmica é importante, né, nesse momento. E sempre publicar, divulgar, compartilhar experiências. Não importa se sejam eventos, palestras que você participe. Sim. Ou eventos mesmo dentro da sua faculdade, da sua escola. Isso também acaba agregando, porque você cria conexões a partir das suas experiências. Claro, interessante. Eu ia perguntar para você o seguinte, mais prático ainda, foto do perfil, tem que sorrindo, não sorrindo, sério, não sério, fundo, colorido, não colorido, a roupa tem que ser uma roupa social. Eu vou meter um monte agora. Coloca trabalho voluntário ou não, cursos, você falou para colocar o mais completo possível. Esses cursos que têm ligação direta com a sua carreira ou não.
Agora eu quero ver. Não, bom demais. Pensa, uma das grandes dificuldades, André, que o brasileiro tem quando ele entra no LinkedIn é essa capacidade de fazer o seu próprio marketing pessoal. Por uma questão até cultural, nós crescemos com as nossas famílias, às vezes brincando, falando assim, ó, não fica contando muito sua vida profissional pros outros, não, porque senão a galera vai colocar um olhão em cima de você e vai dar errado. Cuidado com isso. Então isso, quando a gente leva pro LinkedIn, deixa as pessoas assim um pouco tímidas para poder falar sobre a experiência delas. Só que assim, nós estamos numa rede com milhões de pessoas. Eu preciso me destacar. Então, a foto do perfil, como a Raíssa colocou aqui, é muito importante porque é ali onde eu começo, ali é a minha porta de entrada do meu perfil. E muita gente quebra esse receio, esse mito até, de que, mas eu posso sorrir na foto do LinkedIn? E pode sorrir na foto do LinkedIn, sim. Inclusive, gera muito mais empatia. Algumas ferramentas de inteligência artificial, inclusive, que estão disponíveis no mercado, que avaliam a sua foto do perfil, elas dão notas, inclusive, mais baixas se você não está sorrindo. Ela até fala, pode mostrar os dentes, pode ali colocar, criar aquela conexão com as pessoas, porque o sorriso abre portas, né? Então a gente está falando ali de abrir as portas profissionais. O corpo fala. Exato, e daí tem a capa que fica bem atrás da foto e tem gente que não coloca nada naquela capa. E a capa ela tem que constar o quê? Um pouquinho do que você faz, ou pode ser representar a sua área de atuação, pode ser você atuando, uma imagem da sua empresa, do seu escritório, depende daquilo que você quer destacar do seu trabalho. Aí você tem o seu título, que vem abaixo do seu nome, que é um slogan sobre você, com até 220 caracteres. Tem um sobre para você colocar um resumo em até 2.600 caracteres do que você faz. E lógico, como você falou, trazer os cursos que não precisam ser exclusivamente apenas da sua vida profissional. É legal, né, Raíssa? No LinkedIn a gente mistura um pouquinho de pessoal com profissional, não é isso? É isso mesmo. Um ponto que eu acho interessante, complementando o que o Cris falou, é em relação às fotos. Depende muito. Tem muita gente que pergunta, mas qual tipo de foto eu coloco? Primeiro, na foto do Instagram, a gente não coloca a nossa foto de corpo inteiro, né? Então, vamos pensar que é o mesmo formato. A gente não vai pôr porque não dá para ver nosso rosto, não dá pra gente fazer essa cartão de visita, né? Como que a gente vai aparecer se eu não tô conseguindo ver o rosto, né? O segundo ponto que é importante é assim, eu posso fazer brincadeiras, né? Na foto do perfil do LinkedIn? Pode, porém assim, vamos pensar assim numa situação. Se eu tô procurando vagas como advogado, faz sentido eu ter uma foto mais descontraída, né? Da mesma forma que a pessoa de marketing. Porque muitas pessoas que trabalham num perfil de, por exemplo, marketing, tecnologia, startups, elas usam, né, uma foto mais contraída, mais criativa, porque tá condizente, né, com o perfil profissional que eles querem espelhar. Então, a gente tem que sempre pensar nessa situação. Será que faz sentido essa foto mesmo? Será que não faz sentido? E qual que realmente possa agregar na minha carreira profissional? Claro. Ora, dicas preciosas para quem está começando, e é bom a gente entender que quanto mais informação tiver sobre você, melhor. Porque a gente precisa manter uma boa rede de relacionamentos e essas informações podem ajudar. Então, já vamos passar para essa informação aí, para esse assunto. Manter essa boa rede de relacionamento que as pessoas chamam de networking. LinkedIn também é esse lugar? E qual que é a importância de você manter uma rede de relacionamentos, manter uma boa rede de relacionamentos ali profissionais para a gestão da carreira? Acho que é importantíssimo a gente citar, Didi, que é o seguinte, quando eu crio um perfil no LinkedIn, coloco todas as informações, se eu abandono esse perfil lá, o que vai acontecer? Eu tenho que ter a sorte de alguém me encontrar através da busca. Então, para eu poder amplificar as minhas chances de começar a fazer esses melhores contatos na rede, eu também tenho que ser ativo. Eu procurar as pessoas que, de repente, fazem sentido para minha carreira. Que empresas eu quero trabalhar? Com quais pessoas eu quero, de repente, ter algum tipo de relacionamento, seja para fornecedor, para cliente, pessoas que, de repente, me inspiram, que eu posso aprender com elas através dos conteúdos. Esse tal de networking no LinkedIn, eu não posso olhar apenas para aquele limite de conexões. O LinkedIn hoje permite você ter até 30 mil conexões, que a gente chama de conexão de primeiro grau. Você pode ter, no máximo, 30 mil amigos conectados com você. Bastante. É bastante. Mas tem gente que, às vezes, ganha assim, um destaque na rede, que começou a falar assim, gente, eu cheguei aos 30 mil. O que eu faço? Não se preocupa porque o LinkedIn tem uma coisa chamada seguir. Eu posso ter 30 mil pessoas conectadas como amigo, mas seguidores eu posso ter milhões. Por quê? A conexão, meu amigo, pode mandar mensagem direta para mim, um para o outro como conexão. O seguidor, ele pode acompanhar os meus conteúdos. Então hoje eu posso ser visto por muita gente. Só que daí também gera uma questão que é o seguinte...
Eu vou conectar com muita gente no LinkedIn. Esse não é o networking que a gente fala apenas. Networking não é criar um grande número de conexões. Eu tenho que ir construindo relacionamento com essas pessoas-chave. Que é diferente. Que é interessante. Eu preciso começar a criar conversas que agregam, né? Exatamente. Se não vira a pessoa que só procura, só entrou lá porque está precisando de uma vaga do emprego. Então, isso é uma linha muito tênue. Como se destacar no LinkedIn sem ser o oportunista? Tô lá porque eu tô precisando. É aquela pessoa que só aparece quando tá precisando. Como manter esse network de uma maneira mais flat, mais orgânica? Uma dica, André, que é interessante, é assim, quando você for criar um contato, uma conexão, né, começar sua rede de networking, você não chega adicionando a pessoa e manda mensagem automática, né? Você tem ali 300 caracteres para se vender, né? Por que a pessoa vai se conectar a você? E aí, nesse primeiro momento, você pode dar uma olhadinha no perfil da pessoa, ver as publicações, ver o que vocês têm, né, em relação, uma que tem em relação a outra, ou algo que te interessa, que ela também tem, porque você tem um motivo para conectar para aquela pessoa. Ou ela trabalha em uma empresa que você gosta, ou ela é recrutadora de uma empresa que você gostaria de trabalhar, ou ela trabalha como marketing e você, por exemplo, né? E você quer trabalhar como marketing também. Então, a partir dessa conexão com essa pessoa, você adiciona explicando para ela, olha, eu gostaria de te adicionar porque eu gostei muito do seu trabalho, gostei muito do que você faz. E aí a pessoa vai estar mais aberta e você vai criando as suas conexões, né? A partir de empatia, a partir de relacionamento. Não é somente, eu vou conectar porque eu preciso ter aquela quantidade, ou eu vou conectar porque eu tô de olho naquelas vagas de emprego. Então, é assim que a gente corta, né? Essa linha entre somente adicionar por adicionar e ir em busca de emprego e sim criar conexões. E aí, dependendo da conversa que você tem, você consegue criar um bom relacionamento com a pessoa e aí é aí que surge essa troca. Sim. Não, e é interessante, né, o que o André falou sobre essa questão de não chegar ali e parecer interesseiro nesse networking, porque o que vai acontecer? Você muitas vezes vai queimar a largada sem criar uma relação e você perde as chances de ter contato com aquela pessoa. Então, eu sempre falo, você quer procurar alguma coisa no LinkedIn, seja um emprego, seja um contato, algum cliente, primeiro começa com essa questão que a Raíssa falou, uma mensagem personalizada, mas além da mensagem personalizada, começou o relacionamento com a pessoa, qual o problema de ir lá interagir um pouquinho nos posts dela? Entendi. Um dos grandes problemas, André, é que as pessoas elas ficam ansiosas de falar o que elas são, o que elas fazem. Então eu me conecto contigo e eu já mando uma mensagem privada para você com todos os meus links e sites e tudo mais, colocando atenção em mim. E o bom do networking é começar a relação colocando atenção no outro primeiro. Agora tem que ser sincero isso, né, gente? É isso. A gente tá falando aqui sobre algo que a gente tem que entender que você tem que estar disposto a ouvir, a escutar, realmente a fazer essa conexão. É claro que pode ter uma finalidade. É como na vida, gente. Como você não vai na chegar vida. numa festa, alguém te apresentar isso daqui, é o fulano de tal, o diretor, o presidente da empresa. Você não vai chegar, oi, tudo bem? Eu preciso de um emprego porque eu trabalho... Já te atira o currículo. Você vai falar, opa, tudo bem? Você gosta de ser santista? Você puxa aquele papo, papai, porque você você tá vai abordar o interessado. trabalho propriamente dito depois de... sei lá quanto tempo. E não tem problema isso, né? Você não tá sendo falso. É diferente, você tá sendo atencioso. É isso que eu tô entendendo do que vocês estão me falando. Agora, esse networking aí bem feito pode quebrar o tal QI? O quem indica? Então... Ou essa prática é assim? Aí, não, isso nunca ninguém vai quebrar. Na verdade, assim, o que acontece? Eu construo um networking, eu começo a conhecer essas pessoas, começo a interagir com elas. Na verdade, o que vai acontecer? Eu posso ser visto por outras pessoas na rede que vão ver ali o meu envolvimento com aquela pessoa, com quem eu estou ali me conectando, e essas pessoas podem começar a se interessar pelo meu trabalho, pelo que eu estou produzindo, pelo relacionamento que eu estou criando, pelos comentários que eu faço. Então eu não fico dependente apenas de alguém me indicar. É claro, criar uma boa conexão, alguém pode pegar ali o link do meu LinkedIn, mandar para alguém e falar, olha, sou conectado com essa pessoa, eu acompanho ela no LinkedIn, eu acho que valeria você olhar o perfil dela. Só que no LinkedIn a gente não pode se esquecer que a gente não está exposto apenas para quem está na minha rede. Muitas vezes eu estou exposto para as pessoas que estão na rede daquela pessoa. Por isso que a construção do networking, ela vai pro primeiro grau,
que é aquela pessoa com quem eu me conecto diretamente, mas o engajamento com as pessoas que de repente não estão na minha rede, mas possam vir a se interessar pelo meu trabalho também é importante. Porque senão, sabe o que acontece, Didi? As pessoas se conectam no LinkedIn apenas com pessoas que elas conhecem. E aí, mas só pessoas da minha área. E aí você está fechando... Exatamente, você está ficando naquela sua bolha de contatos e às vezes é aquela pessoa que às vezes não é da sua área, mas é amiga do seu amigo, que pode olhar o seu perfil e falar, nossa, tem justamente alguém na minha empresa que está precisando de alguém como essa pessoa, né? Sim. Ô, Raíssa, existe uma frequência, pegando essa deixa de você interagir, de você tornar essa relação mais orgânica, estourar um pouco a bolha, existe uma frequência correta, se é que possa falar, de interações, de comentários, de relacionamento, de você de se dedicar ao LinkedIn? Olha, não tem uma fórmula, mas assim, é importante você... É igual qualquer rede social, né? Se você deixa ela, né, esquecida, você acaba entrando, né, no esquecimento ali dos algoritmos. Então, é importante você ter uma certa recorrência, seja semanal, né, dependendo do seu planejamento. Lógico que quanto mais, melhor. Se você conseguir ou puder postar todo dia, não precisa ser... por exemplo, eu vou fazer um artigo por dia. Isso é um pouquinho mais complicado, mas mesclar, né, uma publicação, né, de uma divulgação que eu fui num evento ou de um curso, entrelaçado com curtidas, comentários e algumas postagens que você acha interessante, compartilhar alguma coisa que alguém também publicou e você achou bacana. Todas essas partes de interação são importantes para você conseguir melhorar. E dentro do LinkedIn, a gente tem... uma área que você consegue verificar isso. Então, se chama SSI. Quando você acessa, você consegue ver a sua nota, né? Isso. Então, tanto é que tem gente que coloca que está entre os 3% da sua rede. Como que funciona isso? Você tem a sua análise tanto no mercado, né, no seu mercado. Então, por exemplo, eu sou de marketing, então, com todo mundo da área de marketing, e a minha nota em relação às minhas conexões. Então, em relação às minhas conexões, qual é a minha nota? Ela vai de 0 até 100. 100 é ruim. Você está entre os únicos 1%, né? Os 1%. E aí você consegue medir isso. Então, você consegue ver quanto que falta. Ele dá um gráfico assim, falando assim, falta engajamento, falta publicações. Então, ele te dá mais ou menos um norte do que você precisa para... Não de você, deixar isso bem claro, uma nota não de você como profissional, é de você como usuário da plataforma. Isso. Que legal isso. E aí, a partir disso, você também vai criando as suas estratégias. Vamos entrar nisso? Vamos entrar mais a fundo na plataforma? LinkedIn reúne, então, esse recurso e outros tantos recursos que podem ajudar, né? Cris, dá para falar alguns principais? Alguns que a gente não pode deixar de praticar, utilizar? Eu acho que um dos principais recursos é uma área chamada Em Destaque que tem no LinkedIn. Que você pode colocar, por exemplo, algumas fotos, vídeos, você pode colocar algum portfólio em apresentação em PDF ou mesmo destacar alguma publicação que você fez. Então, suponhamos, fiz um post bem legal, que teve um engajamento bacana, mas que daqui a pouco ele vai sumir na minha timeline, ele vai começar a aparecer outras coisas novas e alguém que chegou agora no meu perfil não vai ter a chance de ver, eu vou lá e destaco ele e assim ele fica no topo do meu perfil. É o fixar do Instagram. Exatamente. Vamos dizer que isso daí é como se fosse assim, um portfólio visual daquilo que eu já escrevi, talvez, nos campos de texto do LinkedIn. Então é legal porque, principalmente para quem trabalha com áreas de design ou com áreas que tenham produção audiovisual, elas podem colocar ali um pouquinho, então, do seu conteúdo também nessa área do Em Destaque. E tem um outro recurso muito interessante que ele se chama o quê? Recomendações. As pessoas podem pedir recomendações para os usuários. E aí chega um depoimento por escrito para você. Igual o antigo Orkut. As pessoas deixavam seus depoimentos. Isso era legal. Isso era legal. A gente gostava, então no LinkedIn... Isso era legal. Isso no LinkedIn é possível. Então imagina ganhar uma recomendação de alguém que já trabalhou contigo e essa pessoa entende bastante daquilo que você faz. Ela deixa esse depoimento por escrito, só que é um recurso que, para facilitar, é legal você entrar num perfil de um usuário, existe a opção solicitar recomendação, você deixa uma mensagenzinha personalizada para ela do que você está pedindo a recomendação, já chega um link para ela no inbox, ela só clica e preenche.
Por isso que muita gente às vezes não tem nenhuma recomendação. Sabe por quê? Não é tão intuitivo qual é esse campo para a pessoa te recomendar. Então quando você pede, ela recebe o link e ela já preenche. Então você aumenta a sua taxa de retorno quando você solicita recomendações através desse recurso do próprio LinkedIn. Olha só, a boa e velha carta de recomendação continua ativa. Olha só, antes da gente chamar... eu queria dar um recado. Você citou, Raíssa, sobre os algoritmos. Nós fizemos um programa na outra temporada sobre algoritmos que está incrível. Então, assista, escute, consuma e propague. Bom, agora a temporada é nova, né? Mas em time que está ganhando a gente não mexe, não é verdade? Por isso o quadro Quer Saber, é um sucesso dos episódios anteriores, segue com a gente na caminhada, firme e forte, dando protagonismo para os nossos estudantes. Primeiro, o nosso time foi lá no Senac Guarulhos Facine para dar... eu nasci em Guarulhos, sabia? Sério? Tá bom. Para dar a fala a Gabriel Ribeiro da Cruz, que é estudante do curso técnico em informática. Bora fazer sua pergunta, Gabriel, é com você. Meu nome é Gabriel, sou do Senac Guarulhos Facine, faço curso de técnica em informática e gostaria de saber quais são as dicas que vocês dão pra gente que quer fazer aquele perfil de campeão e o que isso pode agregar no nosso marketing pessoal. Perfil campeão, Eu hein? gostei. Queremos dicas de um perfil campeão. O que é um perfil campeão? Vamos lá, Didi. Perfil campeão, quando você cria o seu perfil no LinkedIn, ele aparece, é tipo um gamification, um joguinho, né? Onde quanto mais você preenche, mais você vai avançando no nível até chegar no campeão, né? Que seria o perfil campeão. E por que ele é interessante? Ele aumenta, assim, depois que você chega no perfil campeão, seu perfil é notado 3 vezes mais do que um perfil tradicional, então você cria mais relevância. E ele é bem didático, assim, ele vai te falando o que você precisa. Então, basicamente, colocar foto, descrição, colocar uma experiência profissional ou acadêmica, criar o seu resumo, né, sobre sua profissão. É basicamente isso. E ele, conforme você vai evoluindo, né, ele vai colocando que tá check. Então, ele é bem fácil, bem interativo e você acaba conseguindo, aos pouquinhos, chegar no perfil campeão. Olha só. Muito bem. Bom, vamos lembrar, inclusive, que daqui a pouco tem mais um estudante fazendo outras perguntas aqui para nossa mesa de conversas. Isso é bem importante, tá? Combinado? Fica assim. Mas eu quero retomar essa questão do perfil campeão. É importante deixar o propósito em um lugar de destaque do perfil? É importante a gente sempre destacar, assim, as informações que a gente acha importante, né? Então, por exemplo, se eu quero entrar na área de marketing, eu vou destacar informações em relação a essa área, né, que eu gostaria de ingressar. Então, é sempre legal a gente destacar informações que sejam importantes ou relevantes, né, para a área que eu gostaria de ingressar no mercado. Qual é a melhor forma de fazer isso para quem visita? É bem bacana a gente pensar naquele campo sobre, que eu até citei um pouquinho atrás, quando a gente tem 2.600 caracteres ali, tudo ali é palavra-chave de busca. Então, quando eu estou preenchendo ali as minhas habilidades, as minhas informações... Vai estar guiando. Vai estar guiando para eu ser localizado e aparecer nos primeiros resultados, certo? Mas tem um detalhe importante. São 2.600 caracteres para eu resumir os meus principais pontos da minha carreira, como a Raíssa falou. Ali, eu posso mesclar um pouquinho do técnico com o pessoal. Então, muita gente fica nessa dúvida. Cris, eu posso colocar um pouquinho do meu propósito, da minha missão de vida, eu posso trazer um pouquinho até de alguma coisa pessoal. E tem muitos resumos, esses sobres lá do LinkedIn que você lê, que a pessoa começa falando, olha, eu sou uma mulher, tenho mais de 50 anos, sou professora, amo minha família e aqui no LinkedIn quero trazer um pouquinho do meu conhecimento a respeito de tal área. E a minha experiência veio disso e daquilo. Humaniza um pouquinho mais. Já que esse sobre é para a gente escrever em primeira pessoa,
Então a gente, de preferência, para ficar com aquele tom de que eu estou conversando ali, é um espaço onde eu posso então contar um pouquinho ali dos meus projetos, contar um pouco às vezes até da missão do meu trabalho. Tem gente que fala assim, ó, e o meu trabalho é entregar os melhores resultados através do marketing, do que apenas falar, sou um profissional de marketing formado e tudo mais. Então, cada um tem uma forma. O que a gente sempre respeita ali? A minha persona. O que é a minha persona? A forma que eu gosto de me comunicar. Não adianta se não tiver verdade. É o jeito que eu gosto de me apresentar para as pessoas que eu tenho que usar ali. Então a gente vai pegar uma boa deixa aí. Sim. Sobre o networking assertivo e o inconveniente. Você falou dessa mescla do pessoal e do profissional. Então, quais são as boas práticas do LinkedIn? Eu sei que pode parecer um pouco óbvio, mas tem muita dúvida aí no meio. O que não postar, o que não, por exemplo, uma pessoa na praia, o que não interessa, o que interessa. Porque eu vou te falar de fora do LinkedIn, eu tenho uma impressão de que as pessoas querem se vender melhor do que elas são. E parece que é tudo muito, muito, muito pensado. Eu não sinto essa coisa orgânica verdadeira. Então, quais são as boas práticas para parecer orgânico e verdadeiro? Mas vou falar, é difícil isso, não é? Difícil. É difícil. É difícil, Mas ele é top voice, ele é tipo... Não, é isso, mas eu acho que é essa a história, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tá dando aqui o caminho de como fazer, você tem que fazer isso de uma forma que não fique totalmente... Mas robótico. Adquirindo esse conhecimento que estamos trazendo para vocês, você terá muitas ferramentas para navegar nessa imensidão. Você sabe, André, Didi, Raíssa, que existem páginas de humor hoje nas redes sociais, que são páginas de humor para poder expor um pouquinho essas fanfics que acontecem dentro do LinkedIn. Isso, infelizmente... Ficções. Exatamente, as fanfics, as ficções, as historinhas lá mirabolantes que as pessoas contam para poder ganhar engajamento. Então, dentro da própria rede, já existem maneiras de você, inclusive, denunciar isso. Sério? Denunciar o tipo de conteúdo, porque existe hoje, assim, um certo ranço de alguns usuários de, gente, eu sei que a gente conta um pouquinho aqui do nosso marketing pessoal, a gente vai trazer um pouquinho aqui do nosso dia a dia, mas não vamos forçar a barra também, porque a gente vê que tem coisas ali que estão forçando para ganhar engajamento. Então, quando eu falo dessa questão da verdade, dessa questão da gente trazer um pouquinho do que é o nosso dia a dia, contar um pouquinho dos bastidores da nossa carreira, faz isso sem precisar colocar também ali um excesso de adjetivações ou colocar aquela coisa de que pareça assim, gente... A pessoa está querendo reinventar a roda e está querendo dizer isso num post no LinkedIn. Quanto mais você quiser contar de uma maneira mais natural possível, contando com o seu jeito de escrever, para que os seus seguidores comecem a falar assim, gente, mas esse aqui é o André Vasco que eu conheço. Ele é realmente dessa forma. Você usando essa linguagem causa menos estranhamento. E outra coisa, cria relacionamento. Como não ser inconveniente no LinkedIn? Não postando coisas que geralmente as pessoas realmente não querem ver. Então tem alguns detalhes, até aquelas coisas polêmicas que a gente fala. Por que a gente vai misturar algumas questões relacionadas a religião, futebol e outras coisas no LinkedIn, se isso não tem nada a ver com o meu trabalho? Agora, se isso tem alguma coisa a ver com alguma análise que eu estou fazendo relacionada à minha área de atuação, aí tudo bem. Mas evita esse tipo de coisa. A foto na praia, qual a ligação que tem com a minha carreira? A não ser que eu seja alguma coisa relacionada a turismo e ainda assim a minha foto na praia é necessária? Ou seria uma foto de uma paisagem que poderia exemplificar algum conteúdo meu de turismo, por exemplo? Entendi, a linha mestra... Claro. Então, por exemplo, poderia na praia, se coubesse se fosse um VP, um presidente, um cargo alto de RH que foi expatriado para a Indonésia e ele está mostrando que ele e a família estão felizes na praia e falando sobre expatriação. Exatamente. Tem que ter um contexto. Durante a pandemia, André, inclusive, muitas pessoas começaram a postar um pouquinho como era o ambiente do home office forçado em casa. Então mostrava o cachorro, os filhos, a esposa, o marido, o namorado, a namorada, a mãe. Por quê? Qual era a vista da minha janela de casa? As pessoas compartilhando no LinkedIn as vistas da janela, porque todo mundo tá com aquele receio da pandemia. E todo mundo em casa, preso. Gente, deixa eu tentar tornar isso mais humano. Eu acho que a linha mestra é essa. Até que ponto que eu estou sendo humano, mas eu estou, na verdade, começando a exagerar naquele meu conteúdo. É humano dentro do contexto profissional. Exatamente. Sem forçar a barra e sem querer parecer demais. As pessoas sentem quando não está sendo natural. Isso serve pra tudo, tá? Pro TikTok, pro Instagram, pro Orkut, se você é mais velho. Pega essa dica. Bom, vamos falar então sobre algumas questões meio polêmicas e que podem ser inconvenientes.
por exemplo, algum post falando de alguém, de uma empresa, expondo essas pessoas. Pega bem, pega mal, é positivo, é negativo, expor algumas ideias e opiniões sobre outras pessoas, sobre empresas. Como é que a gente coloca isso na balança? Hein? Hein, Raíssa? A Raíssa mandou um... Não, vamos lá. Eu acho que depende também, né? É o mesmo caso que o Cris falou, depende muito do contexto que nós vamos abordar, né? Se eu tô falando da empresa que eu acabei de entrar, que me passou, né, aquele kit de boas-vindas, então é algo positivo, né? É algo que você tá trazendo, que a empresa te ofereceu, né, alguma situação interessante, né, alguma experiência boa que a empresa te propôs. E aí faz sentido, né, o pessoal gosta. Agora, quando a gente entra em situações meio delicadas, a gente tem que pensar que, assim, outras empresas estão vendo, né, outros recrutadores, e aí até que ponto, né, essa publicação vai trazer algum benefício para mim profissionalmente? Será que a partir dessa publicação posso, né, ter algumas questões ali que podem me prejudicar? Será que realmente vale a pena? Será que se eu tentasse entrar em contato com o RH ou com alguma pessoa da empresa pelo LinkedIn mesmo, será que eu conseguiria, né, contornar isso de alguma outra forma que não seja acabando divulgando, né, a empresa? Então, acho que a gente tem que ser flexível, né, em relação a isso, por conta disso, né? No final, é o nosso perfil profissional, né, que está sendo envolvido. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas publicações. E tem um detalhe importantíssimo que vale frisar no LinkedIn, né, Raíssa? O LinkedIn, assim como o Twitter, ele mostra as nossas curtidas. Então, tudo que você curte e comenta em qualquer post de qualquer pessoa vem para o seu perfil numa área chamada atividades. Ou seja, qualquer pessoa agora, RH, pessoas de qualquer empresa que entrarem no seu perfil atualmente, conseguem ver tudo aquilo que você, além do que postou, mas também o que você tem curtido e comentado. Então, se você entrou em questões polêmicas em um post de alguém, ou deixou algum comentário que possa ser considerado algum comentário ofensivo, e que algum RH estava pensando em te contratar e falou, gente, será que a gente traz essa pessoa aqui para o nosso time? Será que ela não pode desestruturar? É lógico, às vezes a pessoa não ter feito isso, o RH pode contratar da mesma forma e a pessoa às vezes só escondeu que ela é polêmica. Claro. Mas a gente sabe que na dança das cadeiras ali do emprego, muitas vezes é aquela coisa, você já está expondo na rede social uma coisa que vai te prejudicar. Então tomar muito cuidado também, porque a gente acha que recrutadores estão olhando apenas o nosso Facebook, Instagram e TikTok. Mas o LinkedIn também é um ponto de contato não apenas para ver o seu perfil profissional, mas aquilo que você produz, aquilo que você interage. Por isso que, assim, tenta usar para o positivo. Tem coisas que eu, como professor, como palestrante, tem hora que eu falo assim, será que eu posto mesmo? Será que isso vai me ajudar em alguma coisa depois? Pense e respire antes de postar. Exatamente. E o que você falou, a gente consegue até ampliar para o macro, isso na vida. Tudo que a gente faz está registrado na internet. Então não acho que a internet é terra de ninguém. Isso sendo no LinkedIn, o que você falou, isso sendo em qualquer lugar. Tudo está registrado, ok? Agora, isso é diferente de se posicionar em relação a questões importantes, né? É por isso que fica essa dúvida, né? Até que momento isso é posicionamento? Então, por isso que às vezes alguns posts que são de assuntos polêmicos, se o seu posicionamento, de alguma forma, te mostra perante o mercado de uma maneira que, poxa, essa pessoa, então, ela tem uma opinião formada sobre esse assunto e tudo mais, ela tem que realmente ali postar, porque às vezes até os próprios seguidores dela esperam isso dela. Dentro da área de atuação que ela coloca, é que tem muita gente que, para gerar engajamento, está falando sobre qualquer coisa, sem nenhuma base, sem lugar de fala, principalmente. Acho que isso que é o mais perigoso. Ah, sim. Claro. Então aproveita esse gancho para falar sobre engajamento, como gerar mais engajamento, mais interação. Não existe uma fórmula, obviamente, mas deve ter uma linha mestra, uma linha editorial mais coerente. A Raíssa citou uma coisa que eu acho muito legal, né? Que em rede social, né, Raíssa? A gente não tem fórmulas e ciências exatas mesmo, porque o que a gente começa a mexer hoje, amanhã o algoritmo muda e esse robozinho que controla tudo que a gente vê nas redes sociais de acordo com o nosso interesse, ele muda tudo e a gente tem que mudar nossas estratégias. No LinkedIn, vale citar uma coisa sobre esse engajamento, tá? Se você
curte ou comenta o post de alguém no LinkedIn, o algoritmo reconhece como se fosse compartilhamento. Então ele passa a mostrar aquele post para os seus seguidores também. E o inverso é verdadeiro. Por isso que é muito interessante, André, a gente gerando engajamento com as pessoas, porque se eu posto uma coisa e vocês 3 irem lá e curtir ou comentar o meu post começa a aparecer para os amigos de vocês. Por isso que às vezes uma pessoa que tem 500 conexões experimenta a sensação de olhar o post dela e ter 3.000 pessoas alcançadas. Como é que eu alcancei mais do que o meu número de pessoas engajadas? Quer dizer, do que o meu número de contatos? É porque tem esse funcionamento do algoritmo. Por isso que se você quer começar a aumentar o engajamento, eu preciso começar o quê? Engajar de verdade, responder os comentários, responder as mensagens privadas. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa que foi respondida, pela própria reciprocidade, ela fala, gente, quando eu falo com a Raíssa, ela sempre vê meus comentários. Eu tendo a comentar o próximo post. E é muito legal, né? Porque é o inverso hoje das redes sociais, onde você se preocupa mais em ter a atenção de uma massa do que uma pessoa só. É mais quantidade do que qualidade. E se você tiver qualidade no LinkedIn, você automaticamente vai alcançar uma quantidade. Pensa nisso. Se eu tô lá mostrando para muita gente o meu post, mas eu tenho uma base de pessoas engajadas que sempre voltam para comentar, são essas pessoas que, de uma certa forma, quando comentarem meu próximo post, vão começar a fazer esse post aparecer mais para outras pessoas. E isso vai começando, vai começar a ficar rodando, não para esse giro, né? O que eu percebo também muito é como, e aí vocês me digam se isso é verdade. Você postar um artigo também, esse tipo de produção de conteúdo um pouco mais extenso do que a apresentação, a gente está falando do perfil e de interação e resposta, mas você produzir conteúdo, produzir um artigo, artigos, pensamentos, reflexões, isso também vale muito, né? Vale bastante. O LinkedIn, ele apoia muito o criador de conteúdo, né? Tem uma pesquisa do LinkedIn recente que ele fala que mais de 60% dos usuários acreditam que tem mais engajamento dentro do LinkedIn do que em outras redes sociais. Então, o LinkedIn, como o Cris falou, né? Você consegue interagir, enquanto no Instagram, no Facebook é um pouquinho difícil, né? Você aparecer na timeline de outras pessoas que você não te seguem ou não tem adicionada. Dentro do LinkedIn, não. Você consegue aparecer para até... Assim, se o André curtiu a minha publicação e a gente é amigo, o amigo do André vai também ver a minha publicação. E aí, se outro curte... Então... Imagina exponencialmente falando, né, quanto que a gente consegue. Então, a gente tem muitas armas ali para a gente conseguir criar um engajamento. Tanto é que em publicações do LinkedIn a gente vê muitas curtidas que chegam a ser assustadoras, que em outras redes sociais a gente não vê. Então, o artigo, como eles incentivam até a questão do top voice, né, ele tem algumas ações focadas nos criadores de conteúdo, ele acaba incentivando e trazendo esse conteúdo para mais pessoas. Então, vale a pena a gente investir em fazer artigos, fazer publicações e fazer essa mescla. Por isso que o social selling, que é o SSI que eu falei anteriormente, é importante para a gente ver o que está faltando. Será que eu preciso escrever mais? Será que eu preciso engajar mais, interagir mais com pessoas, criar mais conexões? Ele acaba te dando o caminho para você conseguir deixar o seu perfil melhor. E tem uma curiosidade bacana também sobre essa questão dos artigos, é que um artigo no LinkedIn, ele fica indexado no Google. Então pensa, se eu escrevo um artigo sobre algum assunto que eu gosto, que eu sou autoridade, eu posso ser encontrado por alguém que nem sabe do meu LinkedIn, mas ela estava buscando sobre aquele tema no Google, então o título, as palavras que eu usei naquele artigo, pode ser encontrado então na página inicial do buscador. E aí tem uma outra coisa interessante que as pessoas perguntam, e a Raíssa citou muito brilhantemente sobre essa questão dos criadores de conteúdo top voices. O LinkedIn possui programas regulares agora para fazer treinamentos para os programas editoriais. Eles ajudam pessoas que querem se tornar criadoras de conteúdo. De tempos em tempos, eles estão abrindo inscrições gratuitas para você fazer treinamento online com o time do próprio LinkedIn durante algumas semanas. Então, essas pessoas que de repente tiverem interesse, é sempre legal seguir algumas pessoas ali do LinkedIn. Tem um rapaz chamado Luiz Ribeiro, Luiz com Z. O Luiz Ribeiro, ele é gerente de criadores no Brasil.
Fica a dica para seguir esse rapaz, porque ele sempre posta quando vão ter os próximos programas. E quem quer se tornar um criador de conteúdo, uma dica prática, posso dar uma diquinha aqui? Claro. Dica prática, vai na área de recursos do seu perfil. Lá na área de recursos existe uma coisa chamada modo de criação. Já deve estar desativado por natureza. Se você ativar esse modo de criação, você avisa para o LinkedIn que agora você quer se tornar um produtor de conteúdo, ele te dá acesso a escrever newsletter, ele te dá acesso a fazer lives no LinkedIn e ele ainda deixa você colocar uma coisa chamada fala sobre abaixo do seu título. Então vocês já devem ter visto que alguns usuários têm assim, ó, fala sobre tais temas. Nossa, por que essa pessoa consegue colocar isso? É porque ela é uma produtora de conteúdo que ativou o modo de criação. Não, você sabe que nas redações, no jornalismo, muitas vezes a gente usa justamente para buscar fontes, pessoas que você quer entrevistar, e essa plataforma ajuda você a encontrar alguns profissionais. Que legal. Não, então isso. você lê um artigo, ele fala sobre... Aí você olha, ele fala sobre isso, vou entrevistar essa pessoa. Olha lá, falta olhar com mais cuidado para essa rede. E sobre retenção como formatos de conteúdo, o que funciona mais? Porque se você for pegar todas as outras redes, são formatos bem diferentes. O TikTok é chamar a atenção nos 5 primeiros segundos e coisas mais rápidas e puxando mais para o humor. No Instagram, vídeos de 1 minuto, a retenção tem 3, mas a retenção é menor, mais câmera mais fechada. O que funciona mais? Escrito textão no LinkedIn? É o textão que não funciona mais no Instagram, fica a dica. Ou são vídeos? Como que funciona isso? Eu ia citar exatamente isso, André. O texto no LinkedIn funciona muito bem. Textão. O textão, muitas vezes sem foto, sem link, sem nada. Sério? Por quê? Antigamente o LinkedIn permitia a gente fazer um post com até 1.300 caracteres. Os caras aumentaram isso para 3.000 caracteres, porque as pessoas no LinkedIn muitas vezes querem seguir pessoas que tragam algum tipo de conteúdo de valor. Então a gente precisa do quê? De espaço, muitas vezes. Então, o textão, desde que você escreva uma coisa que seja interessante para o seu público ou que gere algum tipo de debate, pode chamar atenção. Mas também você pode fazer vídeos no LinkedIn. Hoje podem ter até vídeos de 10 minutos na rede. Mas a gente sabe que os vídeos curtos são fortes e até o vídeo que às vezes a gente gravou para o TikTok no formato vertical ou para o Reels do Instagram, leva para o LinkedIn nesse formato. O algoritmo do LinkedIn não vai te punir se você usar um vídeo curto, principalmente porque muito do LinkedIn hoje é acessado por onde? Pelo celular. Sim. Então o vídeo curto vai encaixar com o formato celular, né, Raíssa? É isso mesmo. E outra dica interessante é, na hora de fazer o texto, pensa que a primeira frase é normalmente a frase que vai aparecer na sua publicação. É o clickbait. então, faça aquela frase, né, humanizada, interessante, que faz a pessoa... Será que essa pessoa está falando, né? Que ela... eu quero entender um pouco mais. A partir disso, você consegue prender aquela pessoa. Então, se vocês repararem, tem gente que até usa a estratégia de pôr a primeira frase e aí tem que ver o ler mais, né? No momento que a pessoa clica ler mais, você tem mais interação, né? O LinkedIn entende que o seu conteúdo foi relevante. Então, sempre coloca a primeira frase, uma frase bem impactante, bem chamativa, para fazer com que a pessoa queira ter aquele gostinho de quero mais, né? Ah, isso é ótimo. Bom, a gente tocou um pouco nesse assunto, mas para fechar e para a gente alinhavar, conteúdo de entretenimento, meme, isso cabe dentro do LinkedIn? Dependendo do contexto, sim. De novo, o que acontece? Meme é bom, gente. Meme é bom. É aquela coisa. Pode um memezinho. Esses dias eu fiz uma enquete no LinkedIn perguntando se a gente podia postar emoji no LinkedIn. E a maioria falou assim que gosta dos emojis nas mensagens, porque isso é a nossa forma de se comunicar. E o meme também é uma forma de comunicação. E muitas empresas aproveitam um meme, por exemplo, e transformam isso em quê? Em oportunidade de marketing. E tem muita gente que pega e escreve sobre isso. Como é que a cultura do meme mudou a nossa linguagem, inclusive, de fazer propaganda. Então, acho que tudo tem que realmente ver se tem contexto. Por quê? Tem uma professora que eu sigo muito, assim, que é muito bacana, ela chama Liliane Ferrari. E ela tuita bastante, até quero mandar um beijão aqui pra Lili, que a Lili é incrível. A Lili, ela pegou e ela fez uma vez uma crítica, digamos assim, no Twitter, que eu achei interessante. Que ela fala assim, ó, gente, tem que só tomar aquele cuidado até que ponto, daqui a pouco aconteceu um fato, assim, importante na sociedade, mas o usuário LinkedIn vai lá e pegar esse assunto e vai fazer 10 lições de marketing que aprendi com isso, que assim, gente, esse meme não cabe. Ou esse tipo de assunto não vale a gente pegar e querer trazer as 10 lições de marketing em cima disso. Então, tudo depende
depende do contexto, porque pode ser que algum meme possa parecer ofensivo pra gente levar pra uma rede social profissional. Ele é legal enquanto ele fica apenas na brincadeira das redes de entretenimento, né? Vamos falar das empresas também utilizando essa ferramenta, porque eu acho que é algo interessante pra gente falar. Começando ali com alguns segmentos de empresas que utilizam o LinkedIn. Que segmentos são esses? Que empresas que utilizam mais o LinkedIn para buscar novos profissionais? Bom, a gente vê bastante vagas de emprego, principalmente em startups, na parte administrativa, então RH, administração, financeiro, como também a área de comunicação, então marketing, assessoria de imprensa, jornalismo. Também na parte de tecnologia a gente vê bastante, então desenvolvedor, né, a parte de TI, infraestrutura. Esses são os principais, mas não é só porque a gente vê bastante que outras áreas também não possuem, né? A gente vê um pouquinho de tudo ali de vaga. Tanto é que quando você coloca... você consegue configurar dentro do seu LinkedIn quais vagas você gostaria de ver, né? Então, por exemplo, eu estou procurando vaga de emprego de assistente de marketing. Eu consigo escolher até 3, tá? Eu coloco assistente de marketing, analista de marketing e marketing júnior, por exemplo. E aí ele vai me dando dicas, né, de vagas relacionadas a aquelas palavrinhas que eu procurei. Entendi. Mas parece que as áreas operacionais, elas aparecem menos. Ou foi o algoritmo que deu um pau lá no meu? É interessante você citar isso, André, porque pensando que o algoritmo está sempre baseado naquilo que a gente interage, naturalmente, essas áreas que a Raíssa citou são áreas que postam mais. Eles estão mais presentes no LinkedIn, até porque algumas áreas operacionais, em algumas empresas, ainda não é permitido utilizar o LinkedIn ou qualquer outra rede social durante o trabalho. Dependendo do tipo de serviço operacional, as pessoas não têm acesso nem ao celular. Então elas usam às vezes mais à noite, quando estão em casa e tudo mais. Mas tem uma questão que desmistifica tudo isso, que é a busca do LinkedIn. Quando eu estou dando qualquer workshop ou aula, eu brinco com os alunos e falam: gente, as pessoas duvidam que existem alguns cargos mais operacionais no LinkedIn. Vamos fazer um teste? Vamos pesquisar, por exemplo, operador de empilhadeira. E aí você digita. Cara, aparece vários, muitos. Olha só. E é interessantíssimo quando a gente... Então, assim, a gente tem que quebrar isso. E há um tempo atrás, para o próprio LinkedIn quebrar isso, o que ele fez? Ele soltou, assim, quando eles completaram, eu não lembro qual foi, assim, o aniversário de tantos anos que eles fizeram, eles trouxeram algumas curiosidades do LinkedIn. E uma das curiosidades eram profissões inusitadas no LinkedIn. E eles encontraram até pessoas que, por exemplo, assim, surfistas, eram pessoas que eram Papai Noel, esses Papai Noéis que ficam dentro de empresas, em shopping, os duendes. Quem eram os duendes? Os assistentes dos Papai Noéis que ficam dentro de shopping na temporada de fim de ano. Por quê? São áreas que também conseguem contato com, de repente, o RH, a área de shoppings que faz o recrutamento desse tipo de profissional. E que merece destaque. Merece destaque o algoritmo. Exatamente. Só que daí o algoritmo, mais uma vez, ele nos ajuda, mas ele também nos atrapalha. Porque ele nos coloca numa bolha só vendo aquilo que a gente sempre interage. Então, para a gente começar a ver um pouquinho mais de outras áreas, nós precisamos abrir o nosso networking, aquilo que a gente falou, e conectar com pessoas de outras áreas também. E quanto mais completo tiver o perfil, mais tagueado tem as palavras. Então, se eu digitar lá operador de empilhadeira Hyundai, modelo não sei o quê, se o cara colocou toda a especificação dele, eu vou achar. Vai Exatamente. achar. E a Raíssa citou uma coisa legal, né, Raíssa? As vagas que você procura no LinkedIn, então se você se cadastra para poder receber um pouco mais, as vagas que estão em aberto, usa as próprias vagas para você ter dicas do que colocar no seu perfil. Porque a vaga vem tudo que a empresa pede. Aí você você bate o olho e fala: gente, eu tenho conhecimento disso na área de marketing, mas eu nunca pensei em preencher isso no meu perfil. Pelo amor de Deus, tá faltando. Então, antes mesmo de se candidatar, faz a revisão de acordo com o que as empresas estão pedindo. Olha. Cris, tem um detalhe importante que você falou que eu acho legal mencionar. A gente tem, dentro do LinkedIn, a parte de competências. E aí, a parte de competências, vocês podem colocar até 50 competências dentro do LinkedIn. É bastante. E aí, você consegue ver assim, por exemplo, pede pacote Office. E aí, eu ponho na competência pacote Office. E o legal das competências é que vocês conseguem fazer uma prova, que é gratuita, tá dentro do próprio LinkedIn, comprovando que você sabe aquilo. E aí, você recebe um TOEFL do inglês. Não. Aí isso você... muito pra frente. Uma certificação. Isso. Aí você ganha um selinho que foi comprovado que você sabe aquilo, é de graça. Se você
errou uma vez, você consegue tentar de novo, então é bem tranquila. E aí aumenta a sua relevância quando o recrutador vai te procurar. Por quê? Porque vai aparecer que você tem aquela competência. E sabe o que é legal? Se você tem a conta premium, principalmente, aquela conta que você paga para ter uns recursos extras do LinkedIn, se você entra numa vaga, você consegue ver quais são as principais competências que os seus concorrentes que estão se candidatando colocam no perfil. Então você fala assim, gente, ó, essa vaga pede tal coisa. Os meus concorrentes, a maioria tem essa competência e eu não preenchi no meu perfil, mas também não posso mentir, né? Não é só pegar lá a competência boa. e preencher, Não, né? não, mas você Exatamente. pode fazer uma autoanálise. Já tomei Exato. pau em 3 negócios, porque faltou isso, isso, isso. Você pode correr atrás. Correr Claro. atrás também, de repente, assim, não estou conseguindo essa vaga porque eu não tenho essa habilidade. Então, o que eu tenho que estudar para ter essa habilidade? Claro. E mais uma dica, hein? Quem tem Premium tem o LinkedIn Learning, uma área de educação à distância do LinkedIn, que você faz cursos online de diversos assuntos e quando você termina, ele já fala, quer colocar o certificado no seu LinkedIn? Já sobe o certificado automático. E Gente. se não tiver esse curso, com certeza tem no Senac. Você acessa lá e pode fazer AD ou presencial em todas as milhares de unidades do Senac pelo Brasil. Coloque Gostou? o seu curso, Gostou? coloque o seu curso do Senac Eu no tô fazendo LinkedIn. de Libra, sabia? Ah, é? EAD. Mas isso é um papo demais. para outra vez. A gente vai falar sobre inclusão. Coloca aí no tema, meninos. Inclusão, Por favor. boa. Eu queria saber, então, se eu tiver toda essa movimentação, se eu for muito ativa no LinkedIn, eu tenho mais chance de conseguir um emprego? Será que as empresas costumam dar mais peso para os profissionais que mantêm essa postura mais ativa? Consegue sim. Pouca gente sabe, mas o LinkedIn, ele tem uma plataforma para recrutador, que é o Recruiter, LinkedIn Recruiter. Como que ele funciona? Ele é tipo uma busca diferente, que só o RH consegue visualizar, né? O perfil do RH que tem acesso, ele visualiza. E aí ele coloca as palavrinhas-chave das pessoas que ele gostaria de contratar. Então, por exemplo, eu quero um desenvolvedor júnior, né? Então, eu vou colocar que ele precisa saber JavaScript, precisa saber HTML, CSS, mora em São Paulo. E aí, a partir desse filtro, a pessoa aparece, ele sonda o perfil, né, da pessoa, e aí pode te convidar ou não, né, a fazer uma entrevista. Né? É bem comum o RH se tornando ativo. Então, você deixa de mandar currículo, né? O RH te procura. Dependendo do seu perfil, se for interessante, se for legal, ele vai e ele te convida para entrevista. E se for mais ativo? Isso que a Se gente quer for saber. mais ativo, você tem mais relevância, né? Nessas buscas. Você vai aparecer mais na frente Você na aparece busca. mais. E na É um hora... gamification do currículo vitae. E aí, na hora que a pessoa vai buscar, na hora que a pessoa vai sondar o seu perfil, o interessante é que se você não é conectada com ela, o LinkedIn, mesmo assim, é tudo aberto. É como o Cris falou, eu consigo ver a curtida que a pessoa fez, as publicações, os comentários. Então, ela consegue ver um overview da pessoa. Então, você conseguindo se apresentar ou tendo mais publicações, ela vai ver que o seu perfil é legal. Se é um perfil assim, legal, eu achei no Recruiter, mas não tem tantas informações, entre uma pessoa que tem um monte de conteúdo relevante, sabe, participativa, sim. que participa de algumas coisas, e outra que não tem nada, qual que eu chamaria, né? E uma dica que uma vez eu ouvi direto de um recrutador, foi bem legal. Quando você está usando a busca do LinkedIn, hoje você pode buscar por um termo ali, um cargo, uma vaga. Aí você pode encontrar pessoas, você pode encontrar empresas, você pode encontrar instituições de ensino com aquele termo. Mas existe um filtro novo que se chama publicações. Então, eu posso, por exemplo, pegar e digitar um tema qualquer, um assunto, uma especialidade e achar posts públicos que as pessoas estão fazendo nesse momento no LinkedIn. Então, tem recrutador que não está buscando pelo perfil mais. Ele busca, deixa eu ver quem é que fala sobre tal assunto. Eu preciso de alguém que fale sobre finanças no Brasil. E eu quero achar alguém assim, não só pelo perfil, mas pelo conteúdo que ela posta. Ele escreve finanças, coloca filtro publicações, vem os posts que você pode filtrar pelos mais relevantes ainda. Ou seja, tem gente que está sendo encontrada na busca pela publicação que ela fez. É um filtro do próprio LinkedIn, né? E a gente está falando do processo de mudança, né? Que antes era ir de porta em porta entregando o currículo vitae, ou então usando o quem indique para entregar o currículo. Então o RH hoje contrata. E muitos headhunters estão recrutando basicamente pelo LinkedIn, né? Exato. Uma dica prática.
O que acontece? A Raíssa citou legal sobre essa questão de que as empresas usam o recruiter para poder recrutar, então elas conseguem encontrar as pessoas e elas podem publicar as vagas dela lá na área de vagas mesmo, dentro da página empresarial da empresa, quando ela tem esse recruiter, quando ela tem essa função. Só que muitas empresas que, por exemplo, eu não vou contratar o recruiter nesse momento, mas eu preciso divulgar alguma vaga, eles fazem isso no post. Então tem muita gente que escreve o quê? Escreve assim, vaga na busca e escreve, quero só ver publicações. Aí ele acha um monte de vaga que a pessoa não abriu dentro da página empresarial, mas colocou num formato de post. E aí você às vezes não era conectado com aquela pessoa, você nunca veria. Então você pode colocar vaga recepcionista, escreve isso na busca e filtra por publicações. Você vai achar posts recentes de pessoas procurando. Então você pode ser encontrado, você pode encontrar vaga, você pode encontrar post com vaga. Cara, é interativo. Mais um caso de uma ferramenta maravilhosa que a gente encaixa naquela máxima de não é o que é, e sim como a gente usa. Muito bem. Tá tirando as suas dúvidas? Eu tô aqui adorando todas as informações. E agora é hora da gente colocar mais um estudante na roda para tirar a sua dúvida por meio do quadro Quer Saber. Para isso, a gente segue lá no Senac Guarulhos Fascine. E dessa vez, a gente vai ouvir a Jaqueline Lima Vieira, do programa Senac de Aprendizagem. Roda VT. Meu nome é Jaqueline, eu faço curso de aprendizagem aqui no Senac Guarulhos Fascine. Eu gostaria de saber como uma pessoa que está iniciando a carreira poderia se destacar no LinkedIn mesmo sem experiência. Tomamos ao início ali, tá tudo cheio de link. Sem experiência, um profissional ainda sem experiência também tem lugar no LinkedIn, né? Muito boa pergunta. O que a gente tem que fazer? Jaqueline, parabéns aí pela sua dúvida, principalmente porque os estudantes que estão começando, eles têm essa questão de, mas eu não tenho uma experiência profissional, talvez seja meu primeiro emprego, mas eles têm que ir contando já sobre a sua carreira desde a época acadêmica. Já ir contando os projetos que eles estão fazendo na escola, que eles estão fazendo na universidade. Por quê? Isso já mostra iniciativa. Então tem muita gente que pensa, eu preencho aquela área de formação acadêmica no LinkedIn apenas quando eu estou formado? Não. Você já vai preenchendo enquanto você está fazendo o curso. E outro detalhe, lá no sobre, você vai escrever que você então é um estudante de tal área, mas você já deixa escrito no seu sobre quais são as suas áreas de interesse. O que você de repente almeja, o que você de repente já está estudando por fora, de repente, o que você já está se especializando, sobre quais assuntos você gosta de ler. Pensa num gestor, porque as pessoas também estão procurando pessoas para o primeiro emprego ou cargos mais júnior, ou para um programa de estágio. Eu estou procurando alguém que seja, de repente, iniciante. Aí eu vejo 10 perfis. Aí eu vejo alguns perfis de estudantes que estão bem vazios, só com o nome e a foto, mas eu vi uma estudante aqui que já falou dos sonhos dela, falou do que ela gosta de estudar, do que ela gosta de ler. Ela já posta alguma coisa, ela já escreve algum artigo sobre aquilo que ela estuda. A gente já olha com outros olhos, né? Claro, também colocar habilidades, talvez, importantes. Exatamente, as né? habilidades que eu estou desenvolvendo. As pessoas pensam que no LinkedIn eu só coloco aquilo depois que eu termino alguma coisa ou eu me formei, que era uma coisa que a gente fazia muito no currículo, como você citou. Mas tem uma frase que eu encerro aqui, esse conceito para Jaqueline, do Dan Sherman. Guarda essa, Jaqueline. O Dan Sherman, que ele é um autor de livros americano, ele tem até um livro sobre LinkedIn, ele falou uma vez: o LinkedIn deve ser usado junto com o currículo, porém currículo só consegue mostrar quem você foi, não quem você é. Essa é a ideia. No LinkedIn, você é. Então, vá mostrando enquanto as coisas estão acontecendo. Em último caso, vai lá e coloca assim, vaga, estágio no LinkedIn, busca, procura por publicações, que nem a gente falou, ou vai se conectando com as pessoas que você, de repente, tem interesse em seguir. E não ter vergonha do que você fez. Coloque tudo lá. Fui empacotador do supermercado X, isso é de extrema importância. Os cursos que você fez, você participou de algum projeto social, isso é importantíssimo. Valeu a galera do Senac Fascine aí. Um beijo pra vocês. Minha terra. Já falei, né, que eu nasci lá? Não no Senac, mas em Guarulhos. Nossa, sim. Eu tinha entendido isso. Que bom. Muito bem. E agora? Vamos falar do quê, hein? Bom, vamos ao que interessa. Existe alguma fórmula secreta muito especial que vocês vão revelar para quem quer arranjar o primeiro estágio, primeiro emprego pelo LinkedIn? Boa. Alguma tag, alguma coisinha. Você falou que isso é verdadeiro, tudo bem, isso tudo é bonito. Agora eu quero, tipo, aquele segredinho, aquele... dá uma dica. Easter egg, aquele easter egg escondido. Olha, eu acho que o Cris falou, né, nessa dúvida que surgiu, acrescenta bastante, né? Agrega
bastante em relação a essa fórmula mágica, né? Não tem fórmula, a gente precisa aparecer, né? Só quem aparece que, né, realmente consegue se destacar no mercado. Isso em qualquer área da nossa vida, né? A gente precisa dar as caras, as tapas, para a gente realmente conseguir aparecer, né? Se destacar em algum momento. Teve um caso interessante lá na Lapatito, onde eu dou aula, que a gente criou o perfil. Eu dei essa aula, né, de LinkedIn, fiz um workshop com o pessoal, eles só preencheram, né, todo o perfil, a gente conseguiu fazer o perfil campeão de todo mundo. Em uma semana, uma aluna foi chamada para entrevista, para estágio, e de uma empresa que ela gostava bastante, e ela conseguiu. Então, só da gente fazer o básico, assim, o preenchimento, né, divulgar, ela começou a postar 2 vezes por semana, ela já conseguiu em uma semana ter esse resultado. Então fica a dica aí, tudo que vocês pegarem, os pedacinhos que a gente deu de dicas, com certeza são valiosas para vocês conseguirem o primeiro estágio aí. E se a gente for falar assim, ó, por exemplo, sobre essa questão que o André citou de fórmula mágica, né? Eu vou dar uma dica de um recurso também interessante. A Raíssa citou essa questão da gente preencher bem o perfil. Então eu deixei todas as minhas informações para eu poder conseguir maiores oportunidades se cair ali meu perfil no olho de um recrutador. Mas tem uma função no LinkedIn que poucas pessoas às vezes utilizam por desconhecer, que é o seguinte: você clica na maletinha de vagas, então vou lá na área de currículo, já preenchi tudo, deixa tudo preenchido antes. Clico na maleta, aí você pega e digita lá dentro da área de procura de emprego qual é a vaga que você quer. Quando você der o enter e aparecer aquele monte de resultado, vai lá do lado direito, que fica meio escondido, tem uma coisa chamada todos os filtros. Você pode criar um filtro das vagas. Aí você vai lá e procura uma coisa chamada candidatura simplificada. Olha. O que é isso aí? Você só vai aparecer para você os resultados depois de somente vagas que não exigem que você depois tenha que preencher todo o seu currículo no site da empresa. Porque uma das reclamações que as pessoas têm às vezes é: nossa, apareceu uma vaga mó legal no LinkedIn, fui clicar para me candidatar, tem que preencher tudo de novo no site da empresa, que às vezes a própria empresa tem um sistema de recrutamento dela. Sim. Beleza, mas quando você clica em candidatura simplificada, você só precisa mandar um PDF do seu currículo, que já pode estar salvo no seu computador, e ele pega o seu LinkedIn e manda para o recrutador. Então assim, ó, o que nós vamos mandar? O PDF e o seu LinkedIn, tudo bem? Clica. O meu irmão, contando assim um pouquinho de histórias pessoais, né? O meu irmão, ele não usava muito o LinkedIn, ele até brincava: poxa, Cris, você mexe pra caramba e eu aqui como seu irmão não aplico isso no dia a dia. Casa de ferreiro, espeta de pau. Exato, mas um dia ele acabou decidindo sair da empresa que ele estava de logística e falou assim: ah, Cris, já fiquei em casa aqui e tal, acho que agora eu quero voltar pro mercado, vou me render ao LinkedIn. E aí a gente fez toda a reforma do perfil campeão, preenchemos tudo, mas daí eu falei pra ele: cara, agora aproveita que está nesse momento que você precisa procurar. Então filtra as vagas candidatura simplificada, vê as que você gosta, as que você tem perfil e manda. É simplificada mesmo, não tem que preencher nada, é só colocar o seu PDF e tudo mais, desde que você tenha perfil. E ele foi mandando. Em um mês, ele fez 3 entrevistas e dessas 3 ele passou em 2 e hoje ele está trabalhando por uma vaga que ele conseguiu através do LinkedIn pela candidatura simplificada. Então, para quem está começando aí o primeiro emprego, não tem ainda muita informação para colocar dentro do LinkedIn, muitas vezes não tem muita informação para colocar lá na página da empresa se ela for redirecionada. Usa o filtro da candidatura simplificada dentro da área de vagas. Vamos aproveitar que vocês estão dando aí as dicas de ouro para também trazer mais um caso aqui. Quero trabalhar fora, tenho esse sonho, quem quer uma oportunidade no exterior. Como eu posso gerar essa visibilidade para o meu perfil diante das empresas no exterior, por exemplo? Legal. Dentro do LinkedIn, a gente pode criar vários perfis em idiomas diferentes. Então, eu posso criar o meu perfil em inglês, né? E aí, a partir de então, eu crio uma visibilidade maior. Depois que você cria o seu perfil em inglês, você começa a ser encontrado também nas buscas, né, de empresas no exterior. Então, você tem maior chance de poder ser selecionado, né, ou ser chamado para trabalhar para fora do país. E tá bem comum, né, depois dessa questão da pandemia, trabalho remoto, isso tá bem comum. E sabe o que é legal? Isso aqui que a Raíssa citou é uma ferramenta muito interessante porque você pode criar em até 26 idiomas
E aí você fica com versões do seu perfil. Você tem um login só, mas você tem várias versões do seu perfil. E se alguém de fora entrar no seu perfil, automaticamente ele já mostra o perfil que você tem naquele idioma daquela pessoa. Legal. Não é ela que tem que ficar trocando. Pelo IP. Exatamente, pela identificação que ele usa o LinkedIn em outro idioma e tudo mais. E tem um outro detalhe. Pra gente não ficar só apenas esperando as pessoas dos outros países nos encontrarem, você quer ir pra fora? Faz um filtro na busca do LinkedIn, do cargo que você deseja, em inglês, por exemplo, ou em francês, ou o idioma que você deseja. Filtrou aquilo ali, tem um outro filtro lá no Todos os Filtros, que é um filtro avançado chamado país ou região. Então filtre as vagas daquele país que você quer encontrar, ou que você quer viajar, trabalhar lá, ou então se conecte com pessoas daquele país. Então dá para você filtrar as pessoas que moram em Dublin, para você começar a mandar convites e começar a conversar com essas pessoas. Entendi. Networking, tudo amarra, né? Mas isso que vocês falaram de outras línguas, ele não é espelhado. Eu vou ter que atualizar, eu escrevi um novo post em português, eu vou ter que escrever um novo post, eu vou ter que atualizar como se fosse o meu LinkedIn 2. E se eu tiver em italiano, em LinkedIn 3. Se eu tiver em hebraico, LinkedIn 4, é isso? Na verdade, não. Nas publicações, assim, no perfil, realmente, você tem que replicar em vários idiomas. Mas nas publicações, hoje, o Google Chrome tem aquela... Sabe quando você clica no botão direito, aparece traduzir? Então, nas postagens, a gente não vê muito as pessoas criarem outros idiomas, justamente por causa dessa funcionalidade. Então, se tornou mais fácil a gente ver conteúdos estando em outros idiomas, mas o perfil realmente precisa fazer Claro, não vai ter assim, não vai ter a tradução automática. E a vantagem é que depois que você cria um perfil inteirinho, com todas as informações, você colocou cada campo, suas conquistas, tudo mais, quando você cria o perfil em outro idioma, pelo menos ele realmente, como você falou, ele espelha, vem todos os campos, você só tem que alterar as descrições deles. Por isso que eu sempre falo, na hora de criar um perfil em outro idioma, primeiro tem ele todo preenchido em português, para ele copiar todos os campos, porque senão você tem que depois ficar criando campo a campo em cada um deles, né? Sim. Bom, a gente falou de tudo, né? Acho que a gente só não falou em transição de carreira. Ah, isso é importante, falta Transição de carreira. Uma pessoa quer mudar. Eu me encontrei depois de sei lá que idade, eu quero transicionar, só que meu LinkedIn tava vindo bonitinho, não sei o quê. Como fazer essa transição para não causar uma estranheza? Primeiro detalhe, se a gente está fazendo transição de carreira e eu estou muito relevante numa busca por algum termo, a gente já começa a dizer, você tem que reformular o seu sobre e reformular um pouquinho as descrições dos seus cargos, porque senão você vai ficar muito buscado naqueles termos ainda. Então, por exemplo, eu era da área de bancos, e aí eu comecei a estudar comunicação social e fui para a área de jornalismo. Quando eu comecei a entrar mais na área de jornalismo e saí um pouquinho da área de finanças, eu tirei um pouco as descrições da área de finanças. Eu mantive a experiência profissional. É isso que eu ia falar. Mantive para não ficar um buraco Você na minha não experiência. esconde. Não, e desde... Tantos anos no meio do bancário. Exatamente. Deixo lá uma ou duas linhas, mas a partir do momento que eu comecei a estudar comunicação, eu comecei a colocar mais palavras e mais habilidades, as skills e as competências sobre isso. E se ainda você não passou efetivamente pela transição de carreira, já sinaliza no sobre. No sobre você vai falar, tenho experiência com essa área de finanças e tal, mas no momento estou numa transição de carreira para a área de comunicação, onde tenho me atualizado e trabalhado com isso ou estudado sobre tal coisa. Às vezes eu ainda efetivamente não comecei. Mas se você está se conectando com pessoas de comunicação social, quem olhar o seu perfil vai entender por que uma pessoa de finanças está me adicionando como jornalista, entendeu? Eu tenho que sinalizar ali no LinkedIn. Senão as pessoas não sabem, né? Muito bem. Quanta coisa a gente aprendeu e a gente quer dar mais uma dica para vocês. Agora é uma dica de leitura de um livro que se chama Planejamento de Carreira e Networking. Eu tô com ele aqui. Olha só que legal. Olha que legal. Maria Cristina Pinto Gattai, Laura Marques Castelhano. E aí, como é que você faz para adquirir esse livro tão legal que está aqui na nossa mão? É só você entrar no nosso site www.editorasenacsp.com.br, editorasenacsp.com.br. Que legal! E os nossos convidados ganham também o seguinte, olha só, não é? Presentinhos. Olha aqui, olha. Obrigada. Já tá aqui para você. Não é muito bom?
Gente, livros na Editora Senac, você vai encontrar muitos assuntos que vão fazer você refletir sobre o mercado de trabalho, se preparar para o mercado de trabalho, e tem desconto. 55% de desconto na compra do livro. Desse livro. Deixa eu contar um segredo. Para qualquer livro da Editora Senac SP. 55%. Não é qualquer desconto. Tem um cupom exclusivo para você. Vamos! Cupom exclusivo para você que tá ligado aqui no nosso programa. Fácil. Podcast Senac, tudo junto. Esse é o cupom. E aí, com esse cupom de desconto, que também tá na descrição do nosso episódio, é claro, porque a gente pensa em você, você consegue ter esse ótimo desconto, só que você tem que correr porque é por tempo limitado. Muito bom. Gostaram dos livros? Ai, eu Obrigada, adorei, Editora Senac. É muito bom ter vocês com a gente. Essa parceria faz toda a diferença. É isso aí. Queria agradecer a vocês dois. Obrigado, Cris. Obrigado, Raíssa. Deixem suas redes sociais, principalmente o LinkedIn de vocês. E foi um prazer trocar essa ideia com vocês de uma maneira mais leve, como a gente fala, o educatenimento, né? Queria agradecer a vocês pelo convite. É muito bacana participar e poder trazer essas informações no LinkedIn para outras unidades, né? Outros alunos, outras pessoas, além de Senac Lapatito. Foi muito bacana. Minhas redes sociais é Raíssa Escobar, tanto o Instagram quanto o Facebook. LinkedIn, podem me adicionar, fiquem à vontade, tirar dúvidas. Fiquem à vontade, eu estou à disposição ali. Olha só, se conectem, hein? A gente não tá falando de network. Exatamente. Exatamente. Obrigada, olha, Cris. Obrigado vocês aí. Vocês sabem que para mim é um prazer, porque eu tive a experiência de lá atrás ser aluno do Senac Lapa Cipião. Fiz um curso aqui já e também depois me tornei professor. Já dei vários cursos aqui também sobre LinkedIn, redes sociais. Então, voltar nessa casa agora para bater esse papo sobre a maior rede social profissional do mundo é uma honra. Então, quem quiser, meu @é SantosCristianoBR em qualquer rede social e no LinkedIn pode me procurar por Cristiano Santos ou linkedin.com/SantosCristianoBR. Vocês vão lá, manda mensagem, manda oi, que vai ser um prazer assim a gente poder continuar trocando informações. Muito bom se conectar, isso é muito importante. E antes de dar tchau, eu faço questão de dizer que nossa troca de conhecimento não para por aqui. Porque além do podcast, você também pode acessar o blog do Senac São Paulo para ficar por dentro das principais tendências sobre profissões. É isso mesmo. Toda semana, nosso time de profissionais publica conteúdos novos relacionados à educação, carreira e mercado de trabalho, para te ajudar a dar o próximo passo na escolha da sua formação profissional ou te abastecer de informações que vão te dar um up, vão te elevar, vão te jogar lá pra cima na jornada que você vem trilhando. Legal, né? É muito simples, é só você acessar aí www.sp.senac.br/blog. Simples, né? Então, de novo pra geral. www.sp.senac.br/blog. É isso. Que simples, ótimo. né? Simples. É porque não é senac.com.br, é sp.senac.br/blog. Pronto. Deu pra entender, né? Deu. Repete. sp.senac.br/blog. Agora sem ler. sp.senac.br/blog. Bom, se você não decorou, Desculpa. volta o vídeo e assiste de novo. Obrigado, Di. Obrigado, Gente, obrigada. Que bom estar aqui com vocês. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar o que você achou do nosso programa. A gente quer saber. E aí você aproveita também para sugerir algum tema, um convidado que você gostaria de ver aqui, que gostaria que tivesse aqui com a gente tirando as suas dúvidas. Aproveita também para compartilhar os episódios e os cortes que a gente vai lançar daqui a pouco no YouTube, nas redes vizinhas, com todo mundo que você achar que vai curtir esse papo. É importante que a gente compartilhe conhecimento, eu acho. Bom, não esqueça de se inscrever no canal Senac São Paulo, ativar o sininho para ser notificado, porque aí quando saírem novos episódios, você já sabe, você tá em cima. Vamos lá, tanto do nosso podcast Senac São Paulo, quanto também Senac para Empresas, que é apresentado pela maravilhosa Carla Bigato, nossa querida amiga. Muitos beijos para vocês, obrigada para todo mundo que nos acompanhou até agora. Como é bom conversar, como é bom escutar. E nos vemos em breve. Um beijo.